Se liga, galerinha do meu canal. Vamos começar a aula de hoje. Por quê mesmo? Porque maravilhas acontecem e vão continuar acontecendo em nossas vidas. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí me ouvindo. Vamos para a aula? Pega o seu material, hein? Se organize e vem comigo. Oi, gente! Então, estamos aqui para retomarmos as aulas da semana passada, tá? Aí eu vou fazer a correção de alguns exercícios e vou continuar falando sobre a classificação dessa tabela periódica, tá? Que é a sua, é a minha identidade química. Então, já sabendo disso, já dá um pause na aula, se organiza, pega todo o seu material, que já era para ter pego, certo? Porém, agora você também vai pegar a sua tabela periódica, porque eu tenho certeza absoluta que tem gente com a sua tabela guardada ainda. Mas para você que está com ela na mão, ó, parabéns! Tudo bem? Então, a partir daquela aula, eu já pedi para vocês já estarem sempre com a tabela na mão ou na sua mesa, conforme os estudos sobre a química, tá? Então, vamos agora para a correção de alguns exercícios. Vamos nessa? Preparados? Então, vamos lá para a correção da página 84 e 85 do seu livro, tá? Lembrando que ó, o exercício ele é bem claro. Essa tabela periódica aqui, os elementos eles estão aparecendo conforme a estrutura dos seres humanos e a identificação das suas quantidades e importâncias, tá? Na biologia, ok? Então, ela está categorizada aqui com essas cores, de acordo com a identificação da sua quantidade e a sua importância, tá? Então, assim que ela foi feita para resolver esse exercício aqui. Então, percebam, gente, que no organismo humano existe uma série de elementos químicos, certo? Que eles são o quê, meus amores? Eles são essenciais, tá? Eles são, além de essenciais, alguns são o quê? Obrigatórios. Sem ele não há existência na vida, tá? Então, esses organismos, esses elementos nos organismos humanos, eles existem numa série desses elementos que são essenciais para a vida, tá? Agora eu vou falar daqueles que apresentam uma porcentagem maior. Não que os outros não tenham importância, ok? Então, esse exercício aqui, ele quer que você identifique os elementos essenciais para a vida dos seres vivos. Então, ele categorizou aqui por algumas cores. E aí, ele colocou, por exemplo, que os de amarelo. Opa, já está respondido então aqui, né? Os de amarelo são o quê? Olha lá. Os de amarelo indicam os elementos essenciais e obrigatórios dos seres vivos. Sem ele, não vai existir seres vivos. Certo? Então, está respondido aqui. Agora, sobre esses elementos aqui, nós vamos discutir da seguinte maneira. Vocês vão colocar, que vocês já provavelmente já fizeram essa pesquisa, né? Já identificaram quais são os tóxicos, quais são os gases inertes, quais são os obrigatórios e essenciais para que tenha vida, mas não significa dizer que os outros não têm importância, certo? Vamos lá? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês desses essenciais são os que têm a maior
porcentagem no organismo, tá? Então, presta bem atenção quais são. Olha lá. Quando eu falo aqui no oxigênio, ele vai ter uma média, tá? Uma porcentagem, uma aproximação de 65%, por volta de 65%, que esse elemento está nos seres vivos, certo? No caso aqui, no ser humano. E ele constitui o que, gente? Uma coisa que vocês já sabem. Ele é um constituinte da água. E, além da água, das moléculas orgânicas. E ele é necessário para a respiração celular. Tá? O que é uma molécula orgânica? É toda molécula que é constituída do elemento carbono. Importantíssimo saber disso. Você é feito de carbono também, tá? Ok? Então, vamos seguindo aqui. Já este elemento carbono, ó, ele está em 18% aproximadamente, 18,5% como elemento no corpo que compõe o quê? A vida dos seres vivos, inclusive nós, certo? E ele é encontrado em todas as moléculas orgânicas. Para a molécula ser orgânica, é o estudo do elemento carbono, tá? Então, quando nós formos estudar lá na frente a chamada química orgânica, ela é o estudo deste elemento aqui, chamado carbono, tá? E vocês vão ver várias reações que ocorrem com essas moléculas constituintes desse elemento químico carbono. Tranquilo? Então, ela é a base do estudo da química orgânica. O elemento hidrogênio, por exemplo, olha lá, ele está em aproximadamente 10%, tá? Aproximadamente 10%, 9,5% a 10%. É um dos constituintes também de quem, gente? Da água, né? E de todos os alimentos. Todo alimento contém hidrogênio, tá? Que é constituído da água. Todo alimento tem ele. E da maior parte o quê? Das moléculas orgânicas. Na cadeia carbônica, por exemplo, tem o constituinte chamado hidrogênio. Então, a maior parte dessas moléculas orgânicas tem o elemento hidrogênio na sua constituição também, tá? Mas em todas tem o elemento carbono. O último aqui, um dos queridinhos também, desses elementos essenciais e obrigatórios para a vida dos seres vivos, eu chamo de nitrogênio, que você conhece agora pelo nome azoto. O vestibular, quando vem tratar dele, ele adora colocar esse nome chamado azoto, certo? Que é o nome também conhecido pelo nitrogênio. Então, por volta de 3,3%, ele é um componente de todas as proteínas, ele está na constituição das proteínas e dos ácidos nucleicos. O que é esse ácido nucleico? É o constituinte de quem? Do DNA e do RNA. Tranquilo? Além desses, mas esses são os essenciais e sem eles não tem vida, tá? Eles são obrigatórios. Estão oxigênio, carbono, hidrogênio e o nitrogênio, que é conhecido como azoto, tá? Então, eles são primordiais. Os outros também são importantes, tá? Não menos importantes que eles também.
Só que, além desses, eu posso encontrar o cálcio, o fósforo, o potássio. Você sabia que o fósforo O fósforo não. Você sabia que o potássio, a falta ou o excesso dele pode fazer o seu coração parar? Não é só aquele amor que pode fazer o seu coração parar. O excesso daquele amor, mais o elemento fósforo, o elemento potássio, que é a letra K. O elemento potássio em excesso ou a falta dele pode ocasionar as batidas do seu coração pararem, certo? Então, não adianta você achar que outras coisas só fazem o seu coração parar. O potássio também é um desses constituintes. Se liga, hein? Uma curiosidade para vocês aí. Então, todos esses elementos aqui também são encontrados nos seres vivos, tá? Inclusive no nosso corpo. Tranquilo? Entendido? Corrigido. Fechado esse exercício da página 84 e 85, tá? Aqui, ó, gente, falar para vocês, se vocês forem lá na página do livro de vocês, 83, aqui também tem, ó, sobre os elementos químicos encontrados na célula, aqueles lá que eu acabei de falar, com menor porcentagem, tá? Mas eles também são importantes para a vida dos seres vivos, tá? Aí aqui fala um pouquinho de cada um e a junção das porcentagens deles, tá? Então vai lá, dá uma lida no Ciências e Interação e faz uma análise sobre esses elementos, tá bom? E as suas importâncias também. Tudo bem? Então façam isso no caderno de vocês, tá? Lá na página 83. Combinado? Então tá bom. Meus amores, agora prestem atenção para esse detalhe aqui. Continuando trabalhando sobre a classificação dos elementos na tabela, nós vamos falar agora, vamos dar só uma recordadinha rápida, tá? Porque depois nós vamos fazer mais exercícios sobre isso. Eu quero trazer para vocês na aula de amanhã, tá? Então, olha, presta atenção aqui. Lembra que ela é dividida em grupos e períodos? Os grupos eu olho na vertical e o período eu olho na horizontal. Estão lembrados disso? Tranquilo, né? Então, as linhas e as colunas. Eu vou ter um resumão aqui, tá? Aí eu chamo esses elementos, através desses grupos, de representativos e grupos de transição. Antigamente, lembra que tinha um número com a letra, família 1A, 2A, 3A, lembra? Agora eu chamo eles de grupo. Algumas tabelas ainda vão vir, sim, o número com a letra. E essa letra A, antigamente, era chamada de elementos representativos. E antigamente a letra B eram os elementos de transição, tá? Então, ó, todos daqui que eram da família A, ó, os da família A antigamente, coluna 1, coluna 2, e todos esses daqui, deixa eu sair um pouquinho aqui, mas vocês vão continuar me vendo, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Então, vai lá. Todos esses elementos aqui, ó, eram antigamente chamados de representativos, que eram a família A, tá? Antigamente era assim, A e A. Aqui no meio, B, e aqui fora, B, tá? Só que esses de lantanídeos, série dos lantanídeos e actínides, já falei para vocês que eles estão aqui nesse grupo e no período sexto e sétimo, tá? Eles têm características semelhantes a essa família aqui, a esse grupo. Grupo 3.
Só que não cabem todos eles, senão a tabela ia ficar com muitas lacunas. Então, ele condensou todos eles e colocou aqui na parte de fora, tá? Que é a chamada série dos lantanídeos e actinídeos. Lantanídeos e actinídeos, tá? Então, voltando aqui para a classificação deles, é assim. Hoje eu chamo, na tabela atual, esse representativo e transição, não mais como letra A e letra B. Deixa eu voltar aqui na câmera. Não mais como letra A e letra B. Eu vou dizer que os elementos representativos estão no grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tranquilo? E os elementos de transição estão na antiga família B, tá? Entre o 3, o grupo 3 e o grupo 12. Esses aqui que eu acabei de falar, ó. São elementos de transição, tá? Então, transição estão no meio desses grupos. É isso, tá bom? E esse é chamado de, esses que estão aqui, são chamados de transição externa. E os que estão aqui na série dos lantanídeos e actinídeos são chamados de transição interna. Por quê? Porque eles estão dentro do grupo 3, no 6º período, e a série dos actinídeos estão dentro do grupo 7, do grupo 3 também, perdão, porém no período, no 7º período, tá aqui, no 7º período, ó. No 6º, a série dos lantanídeos. No 7º, a série dos actinídeos. Tudo bem? Entendido isso? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Agora, uma outra coisa importante na classificação deles. Então, até agora vocês já aprenderam a posição, né, desses elementos, que são os grupos, coluna, períodos, linhas. Então, na vertical e na horizontal. Aprenderam também que eu chamo eles de representativos e transição, e eles estão dentro desses grupos, que são essas famílias, tá? E agora uma coisa muito importante, ó. Essas famílias dos representativos, elas têm uns nomes diferentes, tá? Quando eu falo das famílias dos elementos de transição, é só transição externa e transição interna, tá? Externa e interna, transição. Agora, a família dos representativos, não. Tem nomes diferentes. Eu só vou destacar agora e na aula de amanhã eu complemento ensinando uma musiquinha para vocês, tá? Prometo. Então, vai lá. O nome deles são esses aqui, ó. Grupo 1 pode ser chamado também de metal alcalino. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, ó, do 1, 2. Pulei lá para o grupo 13. Por quê? Porque eles são elementos representativos. Tá aqui, ó. Elementos representativos. 1, 2, 13 ao 18. Até o 18, tá? Então, o grupo 13 é chamado, ó, não dá para errar porque é o mesmo número do elemento, ó. Grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Grupo do 16 é grupo dos calcogênios. O 17 é o grupo dos halogênios, tá? E o último grupo, que é a coluna 18, são os grupos dos gases nobres, tá? Então, vocês fiquem bem atentos que amanhã vocês vão aprender através de uma música. Então, agora eu vou deixar com vocês as suas tarefas, tranquilo? Vamos lá? Amanhã nós vamos continuar com esse assunto. Então, para fechar com a chave de ouro, vamos para a nossa tarefa. No caderno, eu quero a página 83, aquilo que eu falei lá durante a aula de Ciências e Interação, tá? Vocês vão fazer a análise daquele texto e colocar no caderno de vocês de Química, tá? E o exercício
da página 85. Combinado? Façam no caderno e quando nós voltarmos eu vou vistar, tá? E se atentem para as datas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. E sempre juntos por um sonho. Mua!